Olá a todos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Eu espero que Deus esteja abrindo os caminhos espirituais da sua mente e do seu coração. Mente e coração é só uma alegoria para dizer que é o teu interior. A parte espiritual e a parte carnal, a parte científica e a parte que vem da fé. O tema desse vídeo hoje é Testemunhas de Jeová, o sangue. Que o sangue recaia sobre nós e vossos filhos. Uma frase muito bonita, né? Assustadora. Foi quando aquele povo lá, incitado pelos fariseus, conselho do Sinédrio, se auto-amaldiçoou, né? Chamou a maldição para si. Bem, mas o assunto mesmo é Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, vocês sabem, é uma seita herética, né? Ela foi fundada lá nos Estados Unidos por volta de 1870 por Charles Taze Russell e por Joseph Rutherford. E eles mesmos não se entendiam lá no começo, porque eles começaram com um grupo de estudo bíblico. Só que a intenção deles já era criar uma nova religião. E eles mesmos não se entenderam no começo. E criaram a igreja, né, a seita, né? E com o tempo eles acabaram entrando em conflitos, né, sobre a doutrina deles, normas deles. Mas uma coisa muito polêmica que acontece no Brasil, que é a marca, né? É a marca da religião, da seita deles, né? É a doação de sangue, é a polêmica da doação, se pode ou não pode doar o sangue. Assim como a Igreja Católica tem a sua marca, que é o papado, a CCB tem a marca que é o véu, os adventistas têm a marca que é a guarda do sábado, né? Então os testemunhos de Jeová, né, essa seita, eles têm a marca que é o sangue. A principal marca deles mesmo é o nome de Deus deles, né? Jeová é uma abreviação, uma modificação do nome, né? Javé, Jeová, porque não tem as vogais e a consoante, então esse termo usado Jeová para eles é muito importante. Eles acreditam que vocês têm que chamar o Deus pelo nome. Mas o assunto sangue sempre aparece mais do que a própria palavra Jeová. Tem sido mais notado que as pessoas que frequentam igrejas evangélicas, elas lembram muito sobre esse assunto polêmico, que é o mais polêmico que tem. Então vamos lá. Primeiro, por que eles acreditam que não se pode doar o sangue, mesmo em estados terminais? Tem que procurar outro tipo de ideologia, outro tipo de tratamento, outro tipo de profilaxia, para poder tratar uma pessoa sem ter que doar sangue. Bem, isso já é um assunto polêmico, né? Mas vou tentar explicar aqui sendo o máximo respeitoso. O Velho Testamento, lá no livro do Gênesis, ele fala certamente lá no capítulo 9, 4 de Gênesis 9, eu acho, sobre esse assunto. Que não é para comer o sangue do animal, porque o sangue estava vida. Porque a carne do animal era carne e o sangue era vida. Isso é um simbolismo, uma alegoria. Né? A vida não está no sangue. Claro que se você tirar o teu sangue do corpo, você vai falecer. Mas a vida espiritual, né? A vida espiritual, a alma, não está no sangue. Ela está, a gente sabe que está na mente da pessoa, né? Ou do animal. Não está no sangue. Mas é uma simbologia tão bonita que ela já veio do paganismo lá. Ela veio do paganismo, porque no paganismo também tinha as religiões que usavam sangue para fazer expiação, e também tinha as religiões que ofereciam sangue a seus deuses, e também tinha as religiões que tomavam o sangue. Quando Cristo veio para a Terra, e na sua missão, na ceia dele, que ele fez com os apóstolos, que ele fez aquela comparação, que ele pegou o pão e o vinho, e falou que o pão seria a carne, o corpo, né? E o vinho seria o sangue, né? Ele muito bem poderia ter feito aquele ritual ali, ou aquela comparação com sangue de verdade, mas ele fez com vinho para não ficar bárbaro, né? É o que ele tinha em mãos no momento, né? Então, o sangue, nesse sentido de vida, vem de uma mitologia muito mais antiga que o cristianismo, né? Nas religiões pagãs, né? O que aconteceu que quando veio a fundar-se as populações, né?
populações hebraicas primitivas, elas trouxeram muito do paganismo para o meio judaico, ou até os ancestrais os judeus que vieram da Suméria. Trouxeram muito paganismo. E isso é inevitável falar, porque o Jardim do Éden fica em Bagdá, no Iraque, não fica em Jerusalém. O Jardim do Éden, que foi na criação do Gênesis, não está nem em Judá, não está na Cisjordânia, não está em Jerusalém, não está em Tel Aviv, está em Bagdá. Então, você sabe que o povo saiu de lá, as primeiras populações mais antigas, remotas, né, nós sabemos quantos milhares de anos, vieram de lá, migraram e deram origem ao povo hebreu, né? Quando começou a se adorar a Deus, né? As gerações começaram a se adorar a Deus, o Deus único, né? Então trouxeram essa ideologia. Eu vou pegar aqui para vocês, para exemplificar a Bíblia Sagrada, já marquei aqui uns versículos, né? Vou usar uma João Ferreira de Almeida, né? Está aqui. Está no capítulo 9 do Gênesis, no pacto que Deus fez com Noé. O versículo 4 diz assim, ó: a carne, porém, com sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Porque o sangue é uma alegoria, é um símbolo. O sangue é só símbolo de vida. O sangue não é vida, é o símbolo da vida. Então esse livro do Gênesis, ele é um livro simbólico, né? Muito simbólico nessa parte. Então acontece, os testemunhos de Jeová acreditam que não se deve comer o sangue do animal, ou nesse sentido. Por quê? Porque daí você estaria adquirindo, né, no teu corpo aberrações animalescas, pensamentos malignos, espíritos e tantos tipos de coisas que eles acreditam que não pode adquirir. Porque quando Deus vier trazer seu juízo à terra, cada corpo será restaurado, cada um terá sua vida restaurada. E como é que a pessoa vai restaurar a vida dela se no corpo dela tem o sangue do animal, que é a vida do animal? Né? Então eles entram nessa confusão mental que veio do paganismo. Mas eu vou refutar essa ideia aqui hoje, nesse estudo, nessa reflexão, com o cristianismo. Né? No cristianismo, algumas seitas fora de São Jeová também não comem sangue, nenhum produto que tenha sangue. Né? Mas veja que interessante. Sobre a doação de sangue, na Bíblia não fala nada, porque naquela época não havia essa prática científica, né? A medicina talvez não sabemos se ela tinha, mas eu acredito particularmente que não existia essa prática, né? Pode ser que em algum setor avançado a medicina está bem adiantada ao seu tempo, mas transfusões de sangue realmente na Bíblia e nos estudos teológicos ou antropológicos, a gente não achou ainda, né? Não sei, vamos ter que pesquisar mais sobre esse assunto. Mas então não fala nada sobre transfusão de sangue, doações de órgãos, assim por diante. Mas o que importa para o cristão é salvar a vida da pessoa. Indiferente se ela é cristã também. Indiferente se ela é branca, negra, afrodescendente, de orientação religiosa, de qual vertente. E o que acontece? Acontece que os testemunhos de Jeová estão levando a Bíblia ao pé da letra. Então eu também vou entrar na Bíblia ao pé da letra. Doação de sangue. Pode? Pode. O testemunho de Jeová fala que não. A Bíblia fala que pode. Vamos usar um contexto cristão para apoiar a doação de sangue. Eu vou pegar um texto no contexto salvífico e vou aplicar ele à doação de sangue. Fazer uma analogia da reflexão, tá bom? Então eu li aqui para vocês o Gênesis 9, né? Que não é para comer o sangue do animal, nem tomar sangue do animal. Mas também isso repete-se lá, se não me engano, em Levítico 17, repete a mesma ideia, né? Agora eu vou lá para o Novo Testamento. Eu vou lá para o livro de São João, Evangelho de São João. Eu vou para o capítulo 13 de São João. Eu vou para o versículo 34. Diz assim, ó. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim, ó. Acompanhe comigo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E como eu vos amei, amei uns aos outros. Estão entendendo? O versículo 35 diz assim, ó. Nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A doação é um ato de amor. Por quê? Aqui diz para amar. Então eu vou para um outro versículo, 2 capítulos para frente. A gente leu 13, né? Então a gente vai para o capítulo 15 de São João. Assim, bem pertinho, ó. Bem pertinho. No versículo 13. Olha que interessante. 13, 34, 35 e agora 15, 13. Diz assim, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Algumas traduções não falam amigos, falam irmãos. Algumas traduções dizem assim, ninguém tem amor maior que este de dar a vida pelo seu irmão. Essa tradução Ferreira Almeida diz, ninguém tem maior que este que dar a vida por seus amigos. E se fizerem o que eu vos mando, que é amar o próximo com a ti mesmo, vai acontecer o quê? Vai ser meus amigos. Meus amigos. Agora analise comigo. O Senhor falou que se você quer provar que você ama o próximo, você tem que dar a tua vida pelo próximo. Os testemunhos de Jeová dizem que o sangue é a vida. Então tem alguém no hospital precisando de sangue. Não precisa nem ser da família deles. Pode ser uma pessoa aleatória. Se o sangue é a vida e você não pode doar o teu sangue para aquela pessoa, mesmo que seja compatível, você não está doando a tua vida para ele. Se o teu sangue é a vida e o sangue dele é a vida, ele precisa de sangue, ele precisa de vida. Se você tem para dar e você está negando, não está fazendo o que o Senhor falou, que é amar. Amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Né? E nisto conhecereis que são meus discípulos. Ser discípulo de Jesus Cristo é muito melhor que ser testemunha de Jesus Cristo. Porque uma testemunha, ela vê, presencia, mas geralmente testemunha não compactua, ou não faz parte de um ato. E já os discípulos, eles aprendem, são testemunhas vivas, e também compactuam com aquilo que aprendem. Se o sangue, que na linguagem nossa, né, o sangue material, ele é a vida, por que não doar para o teu amigo, para o teu irmão que está lá no hospital, enfermo, né, precisando de transplante? É claro que o Senhor estava falando da sua vida, que ele ia entregar a sua vida, o seu sangue, a sua vida, o seu corpo, para a remissão dos pecados. Mas o contexto ainda é o mesmo, por mais que se tire-se o texto do contexto, o contexto ainda é o mesmo. O importante é a parte espiritual, fazer o bem, fazer o que é resto justo. Então, se uma igreja que diz ser igreja, e tem como base a vida no sangue, talvez ela possa cumprir os 10 mandamentos lá do Velho Testamento, mas ela não cumpriu o único mandamento que o Senhor deixou, que amei-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisto cumprirá toda a Escritura, né? Eu vos dou um novo mandamento. São 2, que se resumem em um só. Amei-vos a Deus todo o teu coração, teu entendimento, mas primeiro você tem que amar o teu próximo. Como é que vai chegar e falar assim, não, eu amo a Deus, mas não amo o próximo que vê? Aí como é que vai provar que ama a Deus? O próximo que ele é carne e osso, você está vendo, ele diz que não ama, mas ama a Deus que ele não vê. Está entendendo? O Deus não é só o Deus da fé, é o Deus das atitudes. Não estou falando de atitudes para poder se salvar, mas para dar bom testemunho diante da cristandade e da população mundial. Então, se você quer ser um testemunha do Senhor Jeová Criador, né, um testemunha de seu Filho Jesus Cristo, você tem que fazer o quê? Cumprir os mandamentos que ele deixou, principalmente o primeiro, que é o do amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ele como você ama você mesmo. Né? Você está lá no hospital, foi lá ver um exame lá do estômago, da cabeça, do que for, de um parente, tem lá um conhecido ou não que precisa de doação de sangue, você está em plena saúde. Às vezes você foi acompanhar lá uma pessoa, tem tempo, não está no horário de trabalho, não custa você chegar e doar sangue.
deixar um pouco da tua vida para dividir com a vida daquelas pessoas. Se você tiver saúde, você vai passar saúde. Entende? Essas ideologias dessas seitas, infelizmente, né, tratando desse assunto tão polêmico, elas não têm fim de desculpas. Sempre vai inventar uma desculpa. Eu conheci um que teve um problema de saúde, precisou de um rim. E ele foi e acho que fez um transplante, fez a hemodiálise muito tempo aqui em Curitiba, e fez um transplante em São Paulo e não teve rejeição. E aí, o que foi que aconteceu? Ele não contou nada para a igreja dele. Ele era membro do Testemunho de Jeová. Não contou. Porque automaticamente, se ele contasse lá na seita que ele frequentava, ele ia perder o cargo de ancião deles. Porque ele está indo contra os princípios, né, teológicos deles, né? É a ideologia deles. Então, uma coisa se resume, né? O texto hoje no Testemunho de Jeová era simplesmente sobre a doação de sangue. A Bíblia ainda é a mesma. Eles têm uma tradição diferente deles, que é o Novo Mundo das Escrituras, Escritura do Novo Mundo e assim por diante, né? Mas que até algumas vezes eles trocam algumas palavras e termos contra Deus, contra Jesus como Senhor, colocam como Jeová, acrescentam algumas coisas, mas o contexto ainda é o mesmo, né? As palavras do Senhor Jesus ainda são as mesmas. E não basta você ler só a letra, é bom conhecer a letra, mas também tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude, a humildade, saber o que está errado, o que está certo, conversar. Se você salvar uma alma hoje, não precisa salvar da morte. A pessoa às vezes está lá precisando de um sangue, não é uma doença de morte, mas ela precisa daquela transfusão lá para ter uma recuperação mais rápida até. Ou que ela vai fazer um transplante. Então não custa você doar um pouco daquilo que você tem. Se você não pode dar dinheiro para ajudar aquela pessoa, se você não pode ficar cuidando dela no hospital lá dias, meses, se você não pode, você faz aquilo que você pode. Sentiu vontade de doar? Não retenha. Nós temos aí, numa época de pandemia, né? Esse ano 2020 teve pandemia, muitas instituições aí brasileiras que têm baixíssimo estoque de sangue, né? De vários tipos de sangue, né? Tipos sanguíneos. Então vamos ajudar. Vamos doar mais. Vamos pensar mais no outro e menos na gente. Porque um dia lá na frente a gente vai precisar também, né? E você não vai, no dia que precisar de um sangue, perguntar se a pessoa é católica, se ela é espírita, se ela é evangélica, se ela é budista. O bem não tem placa da religiosa. O bem, ele é universal. Jesus Cristo falou que ele era a verdade, e a verdade é transcendental. Então, essa história de dizer que o sangue não pode ser doado e não pode ser adquirido porque ele veio a vida dele, é simplesmente simbólico. E já estava pré-definindo a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. Então é por isso que tem no Velho Testamento essa história do sangue. E as pessoas estão tomando isso aí como se fosse literal, mas é simbólico. Mas também eu vou deixar para vocês já, né, terminando esse vídeo, né, o assunto do próximo vídeo, né, que é a continuação, né, sobre os Testemunhos de Jeová, que é justamente sobre o civismo, servir quartéis, né, o exército, e também as doutrinas esdrúxulas dele quanto ao simbolismo dos países, né. Por exemplo, aqui atrás de mim, eu tenho uma bandeira do Brasil, Brasil Imperial, está aqui na minha sala, e os Testemunhos de Jeová não tem bandeira, para eles é abominação, idolatria. Então, eu vou fazer um texto no próximo vídeo sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, compreendido e analise o que eu falei para os irmãos aqui, né? Se você faz parte ou já fez parte dessa denominação, analise lá o 9 de Gênesis, lá no versículo 4, analise lá o Levítico 17, aí depois você faz uma analogia lá em João 13, versículo 34 e 35, no João 15, no versículo 13,
E você vai fazer uma analogia. E você vai entender que o nosso Deus, ele é perfeito. Não tem nada dentro da Bíblia Sagrada que entra em profunda contradição se ela vem do Criador. As únicas contradições que existem nestes textos bíblicos são contradições culturais e de passagens ou textos em que o ser humano modificou alguma coisa por causa da linguagem. Mas não é difícil entender. Né? Primeiro a parte espiritual e depois a parte física. Então, eu acredito que se você fizer a tua parte, né, diferente da sua religião, o Deus Criador estará se agradando de ti e te abençoando, tá bom? Espero desejar que tenha gostado do vídeo, né? Sinaliza. Se você não é inscrito, se inscreva e peço que comente esse assunto tão polêmico. Pode comentar, total liberdade para dar a sua opinião neste canal. Espero que Deus abençoe vocês grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo e nos vemos no próximo vídeo.